Em maio de 2025, o conclave do Vaticano surpreendeu o mundo ao eleger o primeiro Papa nascido nos Estados Unidos, Robert Francis Prevost, agora Papa Leão XIV. Essa decisão histórica foi marcada não apenas pelo simbolismo geopolítico, mas também por um aspecto inédito: a forte presença da inteligência artificial como ferramenta de análise, previsão e até influência indireta no processo e nas narrativas em torno do conclave. Hoje no Yazando, vamos entender como a evolução da inteligência artificial criou condições para que essa tecnologia influenciasse uma das instituições mais antigas e conservadoras do planeta, a Igreja Católica. A IA atual é capaz de processar uma quantidade colossal de dados históricos, sociais, biográficos e, com isso, identificar padrões. Esta capacidade se revelou particularmente eficaz no acompanhamento das movimentações do conclave de 2025. A previsão do ChatGPT sobre a eleição de Prévost não foi apenas uma adivinhação. Ela se baseou em informações disponíveis publicamente: a idade dos cardeais, o perfil de liderança esperado pela Cúria e o desejo da Igreja por uma figura de transição, temas discutidos abertamente por especialistas e veículos como Vatican News, Reuters e o UOL Internacional. Essa confiança não surge do nada. A IA tem demonstrado, em diversas ocasiões, sua habilidade em antecipar comportamentos institucionais com base em dados históricos, culturais e sociais. Um exemplo recente foi o uso de modelos preditivos para antecipar os resultados das eleições presidenciais nos Estados Unidos e na França, com taxas de acerto superiores a 85%, segundo estudos da Universidade de Stanford e relatórios publicados pela Nature. Esses mesmos mecanismos foram adaptados por estudiosos e jornalistas para observar o comportamento do colégio cardinalício, levando em consideração variáveis como idade, nacionalidade, posicionamento teológico e papabilidade anterior. Ao agregar esses dados e cruzá-los com contextos geopolíticos e eclesiásticos, a IA ofereceu uma projeção que, mesmo sem intenção profética, se mostrou incrivelmente alinhada ao desfecho real. Embora especialistas como aponta o Huffington Post da Espanha tenham destacado que essa previsão foi uma coincidência estatística e não uma profecia algorítmica, o episódio simboliza crescente confiança que até mesmo jornalistas, analistas e o público têm em ferramentas de IA para interpretação de cenários complexos. Além disso, universidades como MIT, Stanford e Oxford vêm publicando análises sobre como sistemas de IA, como ChatGPT ou Claude, podem ser usados para modelagem preditiva de comportamentos institucionais, inclusive na política e em organizações religiosas. Esses estudos mostram que algoritmos bem treinados conseguem prever padrões de decisão com base em dados históricos e contextuais, algo que até então era reservado à intuição de especialistas humanos. Outro ponto de destaque é o papel da IA na modelagem de narrativas. Não estamos falando aqui de desinformação, mas na capacidade da IA de criar, organizar e amplificar conteúdos legítimos que moldam percepções. Uma influência sutil, mas profunda, sobre a opinião pública. O Papa Francisco, em declarações à Pontifícia Academia das Ciências e também em sua carta ao Fórum de Davos, alertou sobre como a IA pode afetar as decisões humanas, inclusive as espirituais, se usada de forma irresponsável. Ele pediu uma ética clara para as tecnologias emergentes, defendendo que a dignidade humana seja protegida acima de tudo. Além disso, grandes veículos como The Guardian, El País, CNN e BBC publicaram reportagens sobre como líderes eclesiásticos estavam atentos ao papel crescente da tecnologia na comunicação da fé e nas interações sociais, inclusive como essas tecnologias influenciam a expectativa sobre quem deve ser o próximo líder espiritual. Pesquisas conduzidas por centros como o Pew Research Center e a Pontifícia Universidade Gregoriana mostram que a aceitação da IA entre líderes religiosos está crescendo, especialmente como ferramenta de apoio à tomada de decisão, análise de dados pastorais e engajamento com o público jovem.
Um público que espera respostas rápidas, modernas e tecnologicamente alinhadas com seus valores. A eleição do Papa Leão XIV não foi determinada por algoritmos, mas a inteligência artificial, ao interpretar dados e gerar previsões plausíveis, ganhou um papel simbólico e prático em processos antes considerados exclusivamente humanos e espirituais. O episódio nos faz refletir sobre a relação entre fé e tecnologia, entre tradição e inovação. À medida que a IA evolui, cabe à humanidade decidir como integrá-la de forma ética, transparente e responsável em todas as esferas da vida, inclusive naquelas onde menos se esperava, como a escolha de um papa.